Olá, sejam bem-vindos. Essa aula ela vai ser dividida em 3 partes, sendo a primeira, eu vou discutir com vocês a anatomia básica, seccional, para que a gente possa, a partir dela, fazer a avaliação de uma tomografia computadorizada, o básico da anatomia seccional do crânio. Depois eu vou compartilhar com vocês um artigo. Esse artigo ele é um artigo que fala sobre a tomada de decisões, um ABC para tomada de decisões, o que é que a gente deve olhar e procurar de alterações na tomografia computadorizada. E a terceira parte dessa aula, eu vou discutir alguns casos com vocês, vou mostrar da técnica da tomografia de crânio e alguns casos, certo? Então vamos lá então. Aqui eu separei esse slide em algumas considerações sobre o que a gente deve procurar de importante para avaliar uma tomografia de crânio. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a tomografia de crânio ela é disposta no plano axial ou no plano transversal. E, assim como na tomografia de tórax, nós temos o lado direito do paciente, que pode ser marcado por um R, e o lado esquerdo do paciente, que pode ser marcado por um L. Região anterior, região posterior. Tá? E aí uma coisa importante é o janelamento. A gente utiliza os ajustes de brilho e contraste através de um janelamento, porque a gente facilita a nossa observação, parte óssea ou a parte do parênquima encefálico, tá bom? Então a gente tem aqui a região anterior, posterior, direita e esquerda. Bom, em relação à anatomia óssea, a parte externa, a gente precisa conhecer um pouco da anatomia e transpor essa anatomia para a tomografia. Aqui no caso, então, eu tenho o osso frontal, o osso parietal, o osso occipital e a parte do osso temporal. E o osso esfenoidal, que forma a base do crânio. Nós temos algumas suturas. Aqui no caso, sutura coronal, sutura escamosa, sutura lambdoidea e aqui em cima a sutura sagital. Então tá aqui a sutura sagital, a frontal, osso frontal, sutura coronal, sutura lambdoidea e aqui lateralmente a sutura escamosa. Em relação à divisão do crânio, a gente divide o crânio em regiões de fossa posterior e região supratentorial. Essa aqui é a região da fossa posterior. É bem próxima ao osso esfenoide, formando a base do crânio. Tá? Então, nós temos algumas regiões chamadas de fossas. Então, fossa anterior, que a pituitária, fossa pituitária, fossa média, direita, fossa média esquerda, fossa posterior. Ainda dentro da janela óssea, é importante a gente conhecer as áreas que contêm ar, tá? Então, as áreas chamadas de seios ou cavidades. Então, aqui no caso, estou mostrando o seio frontal, tá? Seio frontal direito, seio frontal esquerdo. E aqui, a ausência destas cavidades, ou seja, essa região de hipodensidade escura é a região aérea. Aqui, ainda na base do crânio, nós temos algumas cavidades importantes, tá? Na fossa posterior, que são aqui o seio esfenoidal, as células etimoidais e as células mastoideas. Essas regiões são regiões importantes para a gente avaliar no trauma, porque elas podem ser ocupadas, substituídas por fluido, no caso por sangue, que a gente chama de
hemocinos. Então vale a pena sempre a gente traçar uma linha aqui e comparar essas regiões aqui, a sua simetria. Tá bom? Aqui nós temos a disposição novamente dos seios, chamados seios paranasais, tá? Aqui eu tenho um corte axial e um corte coronal, mostrando o seio esfenoidal, as células etimoidais e aqui o novamente coronal, o seio esfenoidal. E aqui nessa imagem a gente consegue caracterizar a diferença deles. Então aqui no caso eu tenho um espessamento do muco periósteo, que a gente chama, no contexto inflamatório infeccioso, de sinusopatia maxilar. Bom, conhecer também a disposição das meninges é importante para que a gente possa caracterizar o tipo de lesão que está ocorrendo nesses espaços, principalmente no contexto das hemorragias ou dos hematomas. Então a gente precisa conhecer que aqui nós estamos diante da foice cerebral, tá? O seio sagital, seio venoso sagital. E aqui nós temos uma área mais hipodensa com líquor ocupando o espaço aracnoide, tá? Aqui os giros e aqui os sulcos, ó, os sulcos e os giros, sulco, giro. E aí nós temos as membranas, aqui no caso, aderida à parte óssea, tá aqui, ó, nós temos a dura mater e aderida à região parenquimatosa encefálica, a pia mater, e entre as duas, a aracnoide, formando o chamado espaço subaracnoide. Bom, eu disse no início que nós dividimos a avaliação do crânio em região infratentorial e a região supratentorial. O que divide isso é justamente o tentório, que forma aqui o cerebelo. Então tem a parte a região tentorial, então para baixo dela é infratentorial, para cima dela é a região supratentorial. Então lembrar, o osso ele é denso, a gordura é hipodensa, que o subcutâneo. Nós temos o parênquima encefálico, isodenso, e a região mais escura, região hipodensa, que contém ar. A gente pode, em qualquer um dos momentos que a gente tiver dúvida, mensurar a densidade através do ROI, tá? Que é a região de interesse. Então aqui novamente, o tentório, ó, o tentório, tá? A região do cerebelo, o tronco cerebral, região do tronco. Aqui nós temos uma região licórica e os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. Nós vamos falar do sistema ventricular mais adiante. Olha lá. Então nós temos a foice cerebral, aqui numa região mais da alta convexidade, e nós temos a diferenciação aqui da substância cinzenta, que é cortical, que é a casca, e a região mais medular, que é mais escura em relação à região cortical, que é a região de substância branca. Aqui um corte coronal, mostrando como a gente divide a região supratentorial da região infratentorial, que aqui no caso compreende o cerebelo. E aqui a foice. Nós temos a linha interhemisférica, que divide o hemisfério direito do hemisfério cerebral esquerdo. Nós temos a região núcleo capsular
e a região dos lobos, que é o lobo frontal, lobo insular, aqui o lobo parietal e mais inferior o lobo occipital. O lobo parietal está mais superior. Então, mais uma vez, nós temos a região aqui, que eu tinha dito lá no início, o líquido cefalorraquidiano, líquor, sulcos e os giros. E aqui o hemisfério cerebral, parte do parênquima encefálico. Bom, uma região mais média do crânio, nós temos a formação dos ventrículos laterais, plexo coroide e calcificações do plexo coroide, que são calcificações esperadas para determinadas faixas etárias. Isso é normal. Nós temos ao nível dos ventrículos, estão aqui ó, o primeiro e o segundo ventrículo, ou ventrículo lateral, foramen de morro, terceiro ventrículo, que é mais alongado, e aqui a cisterna basal, ou fossa mesencefálica. Nós temos na cisterna basal o tronco cerebral, os ventrículos laterais aqui bem menores, e aqui o quarto ventrículo. E já na região do cerebelo. Então tem o quarto ventrículo, o terceiro ventrículo e os ventrículos laterais. Então, mais uma divisão por lobos. Então, lobo frontal direito, lobo frontal esquerdo, lobo temporal direito, lobo temporal esquerdo, tronco cerebral e os hemisférios cerebelares, direito e esquerdo. Em relação à região da ínsula ou lobo insular, eu tenho a fissura silviana, que está aqui compreendida entre o lobo frontal, o lobo temporal e o lobo parietal. E aqui eu tenho a divisão dada pelo sulco central, que divide o lobo temporal do lobo parietal. Então eu tenho ínsula, lobo insular, região cortical de substância cinzenta, formando aqui a região da casca, né, a região externa do parênquima encefálico, que nós temos a região periventricular. E aqui o tálamo, aqui os núcleos da base. Então, em relação aos núcleos da base, nós temos algumas regiões importantes aqui, tá? Chama atenção para essa região, porque é uma região de importante avaliação dos achados. Então, nós temos, primeiro, uma região do córtex, substância cinzenta, substância branca, tá? Substância branca, mais escura. E aqui nós temos uma região de substância cinzenta, olha aqui, ó, cinzenta, cinzenta, entremeada por uma região de substância branca. Então, o que é isso? Núcleo lentiforme formado pelo putamen e pelo globo pálido. A tomografia computadorizada é uma única estrutura, compreendida por essas duas estruturas. Nós temos a cabeça do núcleo caudado, que aqui faz referência com a borda lateral dos ventrículos laterais, parede lateral do ventrículo lateral. Nós temos o tálamo direito e a esquerda, e entre essas estruturas nós temos a cápsula interna. Então nós temos a região anterior, joelho, e região posterior da cápsula interna. Esta região na tomografia a gente chama de núcleos da base. Uma outra região importante são as regiões da alta convexidade. E aí o que separa, por exemplo, o lobo frontal do lobo parietal é o sulco central. O giro pré-central, o giro pós-central e aqui o sulco central, que divide estes lobos. Aqui o lobo occipital, direita e esquerda, bem menores. Mais uma vez, substância cinzenta, cortical, substância branca, mais central, mais hipodensa. Aqui eu tenho o corpo caloso,
o joelho, ou esplênio do corpo caloso, e aqui a região da cápsula interna, e formando essa região de contato da ínsula com o núcleo lentiforme, a cápsula externa, que está aqui. Então, região anterior, região posterior e o joelho da cápsula interna. Aqui numa corte sagital, mostrando o que seria o corpo caloso, o corpo caloso, região ventricular, então região anterior superior aos ventrículos, e nós temos o joelho e o esplênio do corpo caloso. Coroa radiata, tá aqui, tá? Fazendo contato com os ventrículos laterais, foice, e a região do corpo caloso. Ponte, cerebelo, quarto ventrículo. E aqui nós temos a região do polígono de Willis, tá? Tá aqui. Tentório, cerebelo, medula, tentório, cerebelo. Aqui eu tenho a região central, média do cérebro, ponte e medula oblonga. Glândula pituitária na cela túrcica. Tentório e cerebelo. Calcificação da glândula pineal também é um achado muito comum. Tá? E a localização dela está bem abaixo, na região inferior do terceiro ventrículo. Foramen de morro, ventrículos laterais. Região vascular, do território vascular do polígono de Willis. Então, região da artéria cerebral anterior direita, ao lado esquerdo, cerebral média, cerebral posterior e vértebro basilar. Cerebral anterior, as perfurantes da artéria cerebral média, território da artéria cerebral média, direita, esquerda, e o território da artéria cerebral posterior.